Eu cumprimento a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuamos aqui o nosso estudo, a nossa leitura, a nossa meditação, hoje no capítulo 4 do livro de Juízes. Aconteceu que logo depois da morte de Eude, novamente os filhos de Israel praticaram o que o Senhor condena. Assim o Senhor Deus os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que dominava em Azor. O comandante do seu exército era Sísera, que habitava em Arosete e Agoim. Os israelitas se lamentaram e clamaram ao Senhor porque Jabim, que possuía 900 carros de ferro, estava subjugando já há 20 anos. Nessa época, Débora, uma profetisa casada com Lapidote, julgava e liderava Israel. Ela assentava-se debaixo da conhecida tamareira de Débora, que ficava entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. Os filhos de Israel costumavam vir até ela para que ajuizasse sobre suas causas e questões. E, certa ocasião, Débora mandou chamar Baraque, o filho de Abinoão, da cidade de Quedes, da tribo de Naftali, e lhe declarou: O Senhor Deus de Israel em verdade te ordena, te prepara, toma contigo 10.000 homens entre os filhos de Naftali e os filhos de Zebulon e vai ao monte Tabor. Eis que eu farei com que Sísera, o chefe do exército de Jabim, marche com seus carros e as suas tropas até o rio Quizon, a fim de guerrear contra ti. Contudo, eu os entregarei em tuas mãos e tu os vencerás. Então Baraque rogou a Débora: se tu vieres comigo, eu irei, mas se não vieres comigo, também eu não marcharei. Ao que Débora assegurou: que seja como pedes, certamente irei contigo. Contudo, não será tua a glória desta empreitada, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. E levantando-se, prontamente partiu Débora com Baraque em direção a Quedes, aonde Baraque convocou as tribos de Zebulon e Naftali, separaram 10.000 homens que o seguiram, e Débora marchou ao lado de Baraque. Entre mentes, o queneu Éber tinha se separado dos demais queneus e do clã dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e tinha armado a sua tenda perto do carvalho de Tsanaim, que localiza-se nas proximidades de Quedes. Anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, havia subido ao monte Tabor. Sísera convocou todos os seus carros de guerra, 900 carros de ferro, e todas as suas tropas de Arosete a Agoim ao rio Quizon. Então Débora afirmou a Baraque: dispõe-te, porque esse é o dia em que o Senhor entregou Sísera nas tuas mãos. Porventura não marchou o Senhor à tua frente? Em seguida, pois, Baraque desceu ao monte Tabor e 10.000 soldados após ele. O Senhor encheu de pânico a Sísera e aniquilou todos os seus carros de ferro e todo o seu numeroso exército diante de Baraque. E Sísera saltou do seu carro de ferro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e os soldados inimigos até Arosete e Agoim. Todo o exército de Sísera foi morto ao fio da espada. Não sobrou um só adversário vivo. Sísera, contudo, fugiu a pé em direção à tenda de Jael, a esposa de Éber, o queneu. Portanto, havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o clã do queneu Éber. Saindo Jael ao encontro de Sísera, ofereceu-lhe: entra, senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Ele prontamente aceitou o convite, ela o cobriu com um tecido. Então ele lhe rogou: dá-me, peço de beber um pouco d'água, porque tenho sede. Ela abriu um recipiente feito de couro que tinha leite, deu-lhe de beber e o cobriu de novo. Sísera recomendou à mulher: põe-te alerta à entrada da tenda. Há de ser que se vier alguém te perguntar: alguém aqui, responda imediatamente não. Então Jael, esposa de Éber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo e foi-se mansamente a ele e lhe cravou a estaca na têmpora, atravessando-lhe a cabeça até fincar na terra. E ele dormia profundamente, vencido pelo cansaço, e assim morreu. Eis que surge Baraque, perseguindo a Sísera,
Jael saiu ao seu encontro e anunciou-lhe: vem, te mostrarei o homem que procuras. Ele entrou com ela, contemplou Sísera caído, morto com a estaca atravessada nas têmporas. Assim Deus derrotou humilhantemente naquele dia a Jabim, rei de Canaã, perante todo o exército de Israel. A mão dos filhos de Israel pesava cada vez mais duramente sobre Jabim, rei de Canaã, atacando sem parar, cada vez com mais força, até que finalmente exterminaram todo o povo de Jabim, rei de Canaã. Mais uma vez o povo clamou e Deus atendeu, né? Como sempre é. Nosso Paizinho está sempre pronto a nos atender quando nós clamamos por socorro, arrependidos do mal que nós cometemos, né? A essência, queridos, do ser humano é Deus, sem dúvida nenhuma. Ele é a fonte de energia, de saúde, é alimento, é sustento. Ele é a fonte de tudo. A nossa fonte de energia, a nossa fonte de saúde, a nossa fonte de alimento, de sustento, de bênçãos, é a nossa fonte de bênçãos e de vida, queridos. Uma vida de relacionamento e compromisso com Ele vale o paraíso. E como vale, queridos? Lamentavelmente, o ser humano espera chegar ao limite do sofrimento para se voltar a Deus, sempre. Foi assim com o povo de Israel, quando não tinha mais solução, eles chamaram por socorro a Deus, né? E Deus sempre está lá pronto para nos socorrer, como estava pronto para socorrer o povo de Israel. Os israelitas oraram, Deus fez o milagre, assim como quantas vezes nós oramos e Deus faz o milagre, né? É uma loucura, queridos, é uma loucura tratar Deus como se fosse um pronto-socorro. Se nós podemos estar sempre debaixo das asas do Onipotente, é muito insano tratarmos Deus como se Ele fosse, como se Ele só servisse para nos socorrer na hora do perigo. Ele pode nem nos deixar entrar no perigo se nós estivermos sempre debaixo das asas desse Deus Todo-Poderoso, queridos. O ser humano é muito insano, né? Nada pode ser mais terrível, queridos, do que uma vida espiritual de vai e vem. Pessoas que vivem assim só perdem. Deus oferece a salvação, oferece a segurança, oferece as bênçãos, o sucesso, a paz. Mas essas pessoas escolhem uma vida de altos e baixos, perdendo sempre a melhor parte do que Deus oferece. Que triste isso. O problema do ser humano que decide viver como um ioiô, né? Vai e volta, é que toda vez que ele está lá embaixo, por escolher ignorar Deus, o diabo aproveita para cumprir os seus propósitos na vida desta pessoa. Aqui nos versículos 1 a 3, nós vamos ver os israelitas viviam a sua terceira apostasia já, né? Esse povo vivia numa roda gigante espiritual, um sobe e desce constante o tempo inteiro. A consequência disso foi que o rei Jabim de Azor, né, os incomodou, perturbou, explorou durante 20 anos. E sempre que o ser humano se afasta de Deus, ele atrai todo tipo de problema, de angústia, de aflição, porque fica sem a proteção, né, dos braços fortes de Deus. Fica sem a proteção dos braços amorosos do seu Deus. Nos versos 4 até o último, até o 24, o povo fica clamando, né? O povo clamou pela ajuda de Deus e Deus respondeu, levantou Débora como juíza para livrar o povo de novo. Débora pediu para Baraque se preparar e lutar contra o comandante do exército de Jabim, né? E ele
ele impôs uma condição, né? Ele só iria se a Débora fosse junto com ele. Porque ele não tinha certeza da presença de Deus com ele, né? Precisava de alguém que realmente tivesse a presença de Deus juntos. É tão triste isso, queridos. Porque Deus oferece a sua presença para nós. Nós não dependemos de ninguém para carregar a presença de Deus, se nós podemos nos esconder completamente debaixo da sombra do Onipotente. Bom, ele só iria se Débora fosse com ele, então teve um duelo, né, no Tabor, e o exército de Cícera foi derrotado. Cícera fugiu a pé para a tenda de Jael, que é a esposa de Éber, né, o queneu. Aí Cícera não sabia que Jael havia passado para o lado de Deus. Na tenda de Jael, cobriu Cícera com uma coberta e daí deu leite para ele beber. Então Jael lhe cravou uma estaca. Jael pegou uma estaca da tenda e cravou nas têmporas. Quando Baraque chegou à tenda de Jael, ele encontrou o corpo de Cícera estendido no chão, numa poça de sangue, com a estaca ainda cravada na cabeça. Queridos, Deus é um Pai amoroso, um Pai protetor, justo e todo-poderoso. Às vezes, a forma de agir pode parecer tão brutal quanto quando um pai amoroso mata um leão feroz para salvar o seu filho da morte. Deus tem prazer em proteger e sustentar os seus filhos. Nós não podemos buscar a sua presença apenas quando não tem mais solução. A vida pode ser tão melhor quando nós escolhemos andar com esse Deus o tempo todo, queridos. É loucura abrir mão da presença de Deus por prazeres, por coisas que não duram mais do que alguns segundos. Pensem nisso, queridos. Você pode escolher carregar a presença de Deus o tempo todo, ou viver numa terrível roda gigante estragada. São alguns segundos em cima e eternidades embaixo. Aonde você clama por Deus, Deus socorre e você abandona Deus de novo. Não precisa disso, queridos. Escolha viver com Deus. Escolha viver com Deus o tempo todo. Porque em todo tempo Deus é bom. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que Ele tenha misericórdia de todos nós, que Ele perdoe os nossos fracassos, que Ele perdoe os nossos pecados e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Um forte abraço e até o próximo capítulo, em nome de Jesus. Amém.